Fui preso, imediatamente levado para o Palácio da Polícia em Porto Alegre, no segundo andar, onde funcionava o DOPS, sendo imediatamente iniciadas as torturas a que fui submetido durante 10 dias seguidos, dia e noite. Num primeiro momento colocado no pau de arara, com as mãos amarradas junto aos joelhos, uma barra de ferro de em torno de 7 centímetros, ficando de pendurado de cabeça para baixo, e então iniciaram os choques elétricos, né, em todas as partes do corpo, órgãos genitais, orelhas, crânio, extremidades, né? São choques de alta voltagem, mas de baixa amperagem, para evitar a morte do supliciado. Espancamento, telefone, dia 6 de junho, levados para São Paulo em um avião da FAB e enviados para a UBAN, em São Paulo, né? Iniciaram novamente as torturas, né? Os interrogatórios, que prosseguiram, né, durante longos dias. Bueno, passou algum tempo de novas torturas e depois conseguimos a liberdade por absoluta falta de provas. No dia 21 de novembro de 1971, eu fui presa no Largo Paissandu e já a partir desse ato da prisão, nós sofremos espancamentos até aonde nos levaram, que era o DOPS. E lá no DOPS eu sofri todo tipo de tortura, desde espancamentos, pau de arara, choques elétricos, ausência de alimentação e, logicamente, que a repressão era bem violenta. Quer dizer, tanto as mulheres como os homens estavam nus, né, à disposição desses agentes da repressão. Eu fiquei 40 dias na solitária e, diante de toda a tortura, muitas vezes eu pensei que ia morrer. Estava também presente os órgãos da Marinha, o CENIMAR, né? E aí eles faziam uma conjunção de tipos de tortura. Então, a tortura física acoplada à tortura psicológica. E, logicamente, que a tortura psicológica, ela tem uma profundeza muito maior. Então, essa pessoa que torturava em nome do CENIMAR, ela conhecia profundamente os dados da nossa organização. Acho que as pessoas entravam e não tinham a segurança de sair. Quer dizer, eu mesma, por diversas vezes, eu pensei que ia morrer, ia ser assassinada nos presídios. Em 1971, eu fui torturada pelos órgãos da Marinha. E alguns anos depois, algumas décadas depois, eu fui homenageada, né, pelos órgãos da Marinha. Que eu tinha 17 anos e fui sequestrado com meu pai, mais ou menos em torno de meia-noite, 1h da manhã, eu fui posto em liberdade. Se não antes, talvez por uma concessão do regime militar, deixaram eu me despedir do meu pai na cela vizinha. Eu dei um forte abraço nele, que achava que era o último abraço que eu tinha dado ao meu pai. Chegando em casa, altas horas da madrugada, minha casa toda ocupada, sitiada por vários elementos, certamente da Polícia Federal, ou do Exército, ou da Marinha, ou da Aeronáutica, homens fortemente armados com pistolas. Meus irmãos, cada um num quarto, na sala, cada um sentado, minha mãe no quarto, sendo assediada, inclusive sexualmente, por militares à paisana, que deveriam defender nossa pátria, no entanto.
Homens que denegriam a imagem do Exército Brasileiro, incrustados, verdadeiros fascistas, né, incrustados no Exército. Enfim, depois de 32 dias de comunicabilidade, eu já dando meu pai como morto, recebemos uma notícia que ele estava a poucas quadras de casa, no quartel-general da Polícia Militar do Paraná. Participava da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, que era uma organização de esquerda. Ao ser presa em 71, no meu apartamento, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, conheci um outro tipo de tortura, que foi a geladeira. Né? Na geladeira eram as celas criadas pela maldade humana, né? que se criou naquela época. As celas eram celas totalmente pretas, de Eucatex. Essas celas a gente ficava emparedada, assim, não podia deitar, porque a cela cabia você em pé, você despida ali, você podia sentar ou levantar. E eu fui perdendo a noção do tempo que eu fiquei nessa cela, nessa geladeira. Ela tinha um ar muito gelado, provavelmente um sistema de ar-condicionado, onde você começava a despelar a boca e a sentir uma sensação de perda de líquido. Ali não tinha nem água, nem comida durante todos os dias que eu fiquei na geladeira. Tinha um interrogatório que a gente tinha que sair dessa geladeira, dessa cela toda preta, desse emparedamento. A gente ia para uma sala toda branca. Isso parece um delírio, né? Mas é verdade. Nós íamos para uma cela toda branca, com holofotes em cima, com a luz muito intensa, onde uma pessoa me interrogava, ele ficava atrás de mim e fazia perguntas e dizia mentira e dava telefone nos ouvidos, né? E realmente a gente via estrelas naquele momento. Havia sempre um torturador bonzinho e um mauzinho, né? O bonzinho é aquele que chegava mais, falava para você. E eu pedi para ele: me mate, que eu não consigo mais viver, eu não quero viver. E ele me olhou, né, e disse assim: eu lhe mato se eu quiser e quando eu quiser. Eu tenho o tempo todo, eu posso te fazer em pedacinhos. A tortura a gente leva, né, pro resto da vida. Esse sentimento, que eu acho que o sentimento maior é o sentimento da impotência, né?